Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Em alguns momentos de nossa vida parece que as coisas ficam meio turvas, ficam precisando realmente que nós coloquemos luz, coloquemos realmente consciência, autoconhecimento, integração, coloquemos um sol do Everest, que é o título, que é o tema desta edição do programa. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve diversos cursos na área de desenvolvimento. Contamos também com, na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Production. Tema, como eu falei, Sol do Everest. E nós trouxemos aos estúdios do Consciência Próspera aqui Jefferson Luiz Orlando, ele que é o fundador do Instituto Sol do Everest, psicoterapeuta, reencarnacionista, holístico, mago da magia divina. É isso aí. Também radialista, né? Tem um programa de rádio. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Sol do Everest. Como é que está, Jefferson? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Samuel. Uma honra estar aqui no teu programa. Está tudo bem e espero aqui estar esclarecendo algumas dúvidas e divulgando também meu trabalho através do seu programa. Muito bem. E o seu trabalho é dedicado muito à espiritualidade, ao desenvolvimento humano. Como é que surgiu o seu chamado? Como é que a espiritualidade chamou que você se desempenhasse ou trilhasse esse caminho? É verdade. Bom, eu comecei o meu trabalho na parte corporativa. Corporativa nas empresas? Isso, exatamente. Na verdade, eu era no mundo corporativo. Mas esse chamado que a gente denomina da espiritualidade começou aos poucos a tomar conta, e aí aos poucos eu vim trabalhando esse chamado junto com a vida corporativa, e uma hora que não teve jeito, que eu tive que assumir realmente só o trabalho na espiritualidade e deixar de lado o mundo corporativo, e aí deu origem do Sol do Everest. Entendi. Atualmente então você dedica 100% às Isso, atividades. Alguns anos na parte da terapia, sempre envolvendo a espiritualidade. E como é que surgiu esse projeto do Sol do Everest? Bom, a história é um pouquinho rápida, eu vou passar de forma rápida, mas é interessante. Eu estava lendo uma vez um livro do Yogananda, né, Paramahansa Yogananda, e o livro tinha como tema, o título do livro é Como Ser Feliz o Tempo Todo. E aí eu estava lendo um dos parágrafos e eu olhei, os parágrafos eram tão interessantes que eu falei, puxa vida, eu queria divulgar isso, não deixar só comigo, divulgar com outras pessoas. E aí foi surgindo o Sol do Everest, e aí eu fui trabalhando com as terapias que eu já vinha formando e atendendo outras pessoas, e aí começou assim através desses momentos assim, de leitura, de estudos e de formações também. O Yogananda realmente é fantástico, mas de verdade, como ser feliz o tempo todo? Esse é um grande mestre, sabe? A gente vai praticando isso na vida, né? Para tentar ser feliz, que é um estado de espírito, né? Então a gente busca estar feliz o tempo todo. Mas é só a vida mesmo para a maior das escolas ensinar a gente como ser feliz o tempo todo. E agora a gente falou sobre essas mudanças de saída do meio corporativo para entrar para o meio espiritualista, mas tem uma coisa que é trabalhar com as mídias, né? Quais as ferramentas na mídia que o Sol do Everest utiliza para estar propagando esse conhecimento, propagando essas inspirações que relacionam com essa felicidade, esse estado de espírito, esse estado de consciência? Perfeito, Samuel. Quando eu pensei na criação do Sol do Everest, eu pensei em que mídia que eu poderia utilizar. E a primeira mídia que me veio assim de fácil acesso foi a internet. E eu comecei criando um blog, e o nome desse blog era Sol do Everest, que vem um nome entre uma comunicação mediúnica e mais também algumas preferências. E depois do blog foi um canal que eu criei no Sol do Everest, também é youtube.com/Sol do Everest. Então utilizo um canal universalista onde que eu reúno todos os universalistas ou espiritualistas do nosso cenário brasileiro, e eu reúno em um único lugar. Então é bem bacana, e também acrescento algumas músicas bem interessantes para meditação, e eu coloco tudo num único local. E depois eu criei o meu site, que é o soldoeverest.com.br, e depois também criei outros blogs que estão relacionados a esse mundo. Tem a página no Facebook também, tudo para atingir o maior número de pessoas e divulgar não só a minha marca,
mas simplesmente também divulgar os conhecimentos de aprendizados e de outros mestres aí que atuam na parte da espiritualidade através da mídia da internet. Que bacana. Então vamos ver aqui o logo do Sol do Everest que ele trouxe para a gente, para a pessoa ver. Mas como é que surgiu este nome, Sol do Everest? Por que Sol do Everest? Por que não Sol do Brasil, Sol do planeta, o Sol do mundo? Por que Sol do Everest? Boa, Samuel. Na verdade foi assim, o Sol sempre realmente foi algo que sempre me chamou a atenção. E é a nossa maior estrela do nosso sistema solar, é o que dá vida para tudo aqui. Então essa palavra já estava comigo. Só que o Everest, quando ele começou a surgir, eu ia nos atendimentos do meu consultório e umas 2 semanas antes de eu ter a ideia de criar o Sol do Everest, de uma forma assim espiritualizada, até mediúnica, eu escutava muito essa palavra Everest, Everest. Só que eu não tinha nenhuma referência, não tinha lido um texto, não tinha visto um documentário sobre o Monte Everest, nada relacionado a pelo menos a palavra do Everest ou o Monte Everest. Então eu falei, puxa, o que será? E depois, umas semanas depois, eu fui entender que era um nome que eu tinha que dar para a minha marca, juntando com algo que realmente eu gostava muito, que era o Sol. Então a marca ficou Sol do Everest. Então tem uma ponta de vontade, de gosto, e tem uma outra que é a ajudinha do pessoal aí do invisível, que está colaborando nos nossos trabalhos também terapêutico, sempre voltado com a espiritualidade. Acho que bacana, muito bem essa história. E falando dessa ajuda espiritual, né, vamos falar um pouco sobre essa técnica, ou essas formações que você tem sobre regressão. Primeiro com a psicoterapia reencarnacionista, para a pessoa entender um pouquinho o que é isso, né? O que é a psicoterapia reencarnacionista. Perfeito. A psicoterapia reencarnacionista, hoje ela atua em torno de 16 anos e ela traz para o consultório a terapia, a psicoterapia, só que com um pilar fundamental da reencarnação. E a reencarnação não é religião e nenhuma doutrina, é simplesmente uma lei natural, uma lei divina. E a gente consegue colocar o pilar fundamental da reencarnação dentro do consultório e ainda praticar a psicoterapia, que psico vem da palavra grega, que significa alma, e terapia da alma, com o pilar fundamental da reencarnação. Então esse trabalho traz uma necessidade hoje atual das pessoas buscarem algo a mais. Certo. Não somente a psicologia tradicional, estão buscando algo mais profundo, de essência espiritual. E a psicoterapia reencarnacionista traz essa realidade no consultório, em torno de 16 anos já praticado. Então, é um trabalho muito bacana e é onde que eu atendo bastante com ela. Você que vem desenvolvendo esse trabalho relacionado com a psicoterapia reencarnacionista, o que é que as pessoas mais se sentem beneficiadas após um atendimento, após essa consultoria? A gente tem a principal ferramenta da psicoterapia reencarnacionista é a regressão terapêutica, certo, pelo método da BPR. Acho que depois a gente vai falar sobre isso. Ela serve para utilizar nos desligamentos que as pessoas vão ao longo da vida por efeitos traumáticos, ligando essa sintonia e prejudicando ela com quadros hoje depressivos e assim por diante. Mas a psicoterapia reencarnacionista traz esse aspecto para a pessoa de melhoras, de ver a vida num ponto de vista mais essencial, mais divino, e conseguir identificar, trazendo para o dia a dia, identificar o que é o ego, aonde que o ego atua na vida dela e aonde que é o espírito, a essência principal da vida dela que está falando. Então, ouvir um pouco a voz do coração e também se entender um pouco mais nesse mundo muito louco que a gente vive, né? No capitalismo, nas distâncias das essências divinas. Então, traz um pouco essa existência, não distinguindo o ego, mas colocando o ego no seu devido local e trazendo a essência principal espiritual. Desde o consultório. Isso. E é legal também citar que vamos dizer, o formatador, né, aquele que organizou esses conhecimentos, que é o Dr. Mauro Quitico, que também tive a oportunidade de, na época, entrevistá-lo em matéria escrita, acho que na década de 90, sobre esse assunto que é realmente interessantíssimo, entrando esses assuntos espirituais junto com a ciência e a medicina nesses estudos todos. Uma outra pergunta relacionada com
o projeto Sou do Everest. A gente falou um pouco sobre terapia. Okay. Eu vou voltar só com essa pergunta para falar sobre o Sou do Everest, que é assim. A gente falou do Mauro Quitico agora, que é esse organizador. E na sua opinião, quais são as pessoas referências no cenário brasileiro que você citou, que realmente lidam, que levam esses assuntos da espiritualidade no Brasil, que você admira? Perfeito. O Mauro Quitico é uma das pessoas onde que eu tive a possibilidade de me formar com ele. Ele mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, médico autolicenciado para exercer a psicoterapia reencarnacionista. Ele que codificou esse trabalho e trouxe esse trabalho há mais de 16 anos. Então, ele é uma das referências para mim. Tive a oportunidade de me formar com ele. Trabalhei com ele aqui como monitor de outras turmas que formam psicoterapeutas reencarnacionistas. Outra pessoa também que é uma referência para mim e atualmente eu estudo com ele é o Wagner Borges. Ele tem um grupo de estudos há mais de 15 anos no Instituto IPPB e eu faço as aulas lá, né, os estudos lá, e fiz vários cursos também de formação. Uma outra pessoa referência para mim é o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, que é um nome muito forte no meio espiritualista. Alberto Cabral, Luiz Gasparetto, Rubens Saraceni, que também tive a oportunidade de me formar com ele e fazer os cursos dele também. Ele fez o programa recentemente, né? Sim, esteve aí. Então, são pessoas assim, muito importantes e que também reúno eles lá no canal do Sol do Everest no YouTube também. Muito bem, você falou sobre esse outro método que é a BPR. Isso. O que é a BPR? O que significa a BPR? A BPR é a Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Então, é um método que foi codificado pelo Mauro Quitico e, através desse método, a BPR, ele tem diferença no aspecto da regressão terapêutica relacionada a outras regressões terapêuticas da escola da terapia de vidas passadas. Que diferenças seriam essas? As diferenças estão relacionadas a um processo que não é hipnótico, é um processo de relaxamento corpóreo e elevação da frequência da pessoa. Nesse processo, quem conduz a regressão são os mentores espirituais da pessoa. E esse daí é pelo método da BPR? Da BPR, exatamente, que na abreviação significa Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Qual é a função da regressão terapêutica, por exemplo, para cuidados com a depressão, tristezas profundas, com esses aspectos que assolam, que realmente mexem com muita gente atualmente, um número cada vez mais crescente? Cada vez mais. A regressão entra com um papel fundamental nesse momento. A regressão terapêutica pelo método BPR. Porque, decorrente de até mesmo estudos que o próprio Mauro traz, ele já auxiliou mais de 10 mil regressões terapêuticas, então é muito estudo, muito caso clínico, e eu também já auxiliei centenas de regressões. A gente tira desse conteúdo, ainda mais pelas experiências, que depressões severas, tristezas profundas, síndrome do pânico, dores no corpo sem explicação, sempre estão relacionadas, no contexto das regressões, a situações que a pessoa está sintonizada ainda de encarnações passadas. E nesse sentido, a pessoa, por algum momento decorrente da vida, algum evento traumático, levou ela a se sintonizar, isso mesmo de forma inconsciente. E através da regressão, os mentores vão até uma situação que ela está no mesmo sentido, na mesma vibração, na mesma emoção, e cortam essa sintonia. E aí, na recordação, eles vão até o final da recordação, a pessoa ali, naquela encarnação passada, desencarna, é atendida, é recolhida, dependendo da situação que ela fica, e é cuidada no plano astral, no mundo espiritual, até quando ela está super bem, que está melhor, que já está atuando, está trabalhando contra os espíritos. Quando ela está mais tranquila, aí os mentores permitem, além das instruções e orientações espirituais que passam para a pessoa, para ela aproveitar no dia a dia, ela volta e ela já tem um efeito terapêutico através da regressão. Então, vamos supor, um exemplo, ela tem um copinho de tristeza que está transbordando. Sim. Depois daquela sessão de regressão pelo método da BPR,
conduzida pelos mentores espirituais da pessoa, porque vai saber quais as vidas que podem ser acessadas ou não, respeitando a lei do esquecimento, não incentivando o reconhecimento, porque a gente só auxilia. Os mentores que comandam a regressão. Então, aquele copinho que estava transbordando de tristeza e hoje prejudicando a vida dela, entrando em quadros depressivos também, pelo menos parou de transbordar. E aí depois, em outras sessões, com o tratamento, o avanço do tratamento, vai diminuindo. E a intenção é o quê? Que ela cure completamente. Mas se não curar, que melhore muito. Então, legal. O primeiro passo, então, a pessoa vai e descobre que a causa daquele processo que ela está passando, que encheu aquele copo, foi aquela situação lá. Isso. Aí faz a regressão, corta, não enche mais. Isso. E agora chegou com esse copo aí vem na outra sessão com um copo cheio. E aí o que vai fazer com essa pessoa com esse copo? A intenção é o quê? Que entre as regressões tenham reconsultas. Tá? Reconsultas. E aí, na verdade, isso faz parte do tratamento. Então, junto com as orientações que os mentores passam, e mais o que a pessoa recorda, acessa na regressão, porque como que é um processo consciente, ela lembra de tudo, né? Então aquilo serve como uma aula para ela no dia a dia, onde que ela está vendo que ela está repetindo os mesmos padrões de encarnações passadas, que é absolutamente a maioria de todos nós, né? Então a gente os mentores vão mostrando devagarzinho, pontualmente, quais os padrões que a pessoa está repetindo. Então, é difícil que a pessoa encha esse copo de novo. A tendência é o quê? Que ele vai sempre esvaziando. Porque ela vai mudando os padrões de repetições no dia a dia, decorrente do que ela vai aprendendo nas regressões e nas reconsultas, que é a parte do psicoterapeuta reencarnacionista, colocar a reencarnação em prática e mostrar para ela quais são os gatilhos, as armadilhas que estão cercadas na nossa vida e colocar esse entendimento na prática para ela. Entendi. E qualquer pessoa, porque tem muitas pessoas que têm muito receio, eu vou entrar numa vida passada, eu vou entrar, e se eu não voltar mais? Tem pessoas que já ainda têm esse receio, né? Claro. Qualquer pessoa pode passar pelo processo terapêutico. Por que você entende, você compreende que é seguro passar por um processo assim? Hoje a gente coloca que basicamente todas as pessoas podem fazer a regressão terapêutica. Mas a gente tem um formulário antes de preenchimento que a pessoa coloque o quadro clínico dela. Então, uma pessoa que tem um problema de pressão alta, um problema cardíaco, ou que já fez cirurgias relacionadas à parte cardíaca, a gente evita, porque pode acontecer de algumas emoções, e a gente evita esse tipo de pessoa passando, né, pela regressão terapêutica. Então, a gente aconselha, aí no caso, ninguém quer passar esse risco tão complicado, a colocar uma pessoa de canal que a gente recentemente desenvolveu através dos mentores, que é a regressão à distância. Opa, explica um pouquinho mais sobre esse método. Como é que funciona essa regressão à distância? Isso. Então, assim, por exemplo, num quadro de, vamos supor, uma pessoa que tem uma mãe, mas a mãe já é muito idosa. Certo, não pode ir até o consultório. Não pode ir até o consultório. Ou, de repente, até alguém que está enfermo, está internado, ou está em um outro país, o que seja, está numa UTI. Então, os parentes, de alguma forma, querem auxiliar a pessoa. Então, a gente tem uma técnica um pouco diferente, onde que a gente entra em contato com os mentores daquela pessoa, que seria um terceiro, e aí o plano espiritual atuando no merecimento da pessoa, através desse parente, vai ser um canal. Então, a pessoa vai ter o efeito terapêutico, vai auxiliar ela de forma terapêutica. Então, se sentir melhor, às vezes mesmo sair de uma UTI ou melhorar mais rapidamente no hospital, ou mesmo a mãe que estava muito depressiva melhorando. Só que ela não vai ter o efeito consciencial, que era como se ela estivesse presenciando o processo, né? Então, é o efeito terapêutico, para não correr o risco de repente a pessoa nessa situação, ou mesmo distante ou internado, você não podendo ajudar, a gente faz a distância. A distância também. E funciona do mesmo jeito, tá? O efeito terapêutico é o mesmo, só não vai existir o consciencial, porque a pessoa não está presente fisicamente na regressão. Entendi. E se, por exemplo, a pessoa estiver inconsciente e nem souber o que está acontecendo, também tem casos que tem... Mas assim, de um terceiro. De um terceiro. Sim, e até mesmo de repente se um parente que tem um filho ou uma filha que, vou dar um exemplo, certo, que esteja envolvido com substâncias ilícitas, prejudiciais à saúde, e que os parentes não sabem mais o que fazer para auxiliar a pessoa. Então, ela nunca iria numa terapia, não estou falando nem a minha, ou outras, né? Mas os parentes querem ajudar, já tentaram todas as fórmulas.
Então, uma mãe, um pai, um tio, um irmão se põe por meio dessa pessoa e mesmo que ela não saiba do que está acontecendo, ela é atendida. Só que aí é pelo método da distância. Entendi. Você mantém, né, a Rádio Everest. Como é que funciona a Rádio Everest? Como é que é esse programa que você desenvolve aí de assessão? Isso mesmo. A Rádio Everest veio com uma intenção super simples, que seria colocar assuntos do dia a dia, que a gente está envolvido, todos nós, sem exceção, num bate-papo, que nem o que a gente está fazendo agora, só que sem imagem. E eu tenho um amigo de muitos anos que a gente se conhece, trabalhou junto, e ele também é psicoterapeuta reencarnacionista. Como ele chama? Ele chama Fábio Eduardo Margini. E aqui a gente faz esse programa em parceria, e aí a gente coloca esses temas bem simples, mas que envolvem, né, o desenvolvimento de todos nós como seres humanos e principalmente como espíritos. Colocamos lá e é um bate-papo. Acontece, vai conversando, traz uma situação do dia a dia, uma experiência, e é super simples. Se tiver erro de português, é gravado num estúdio não tão profissional como o teu, mas aí a gente faz e está dando certo, assim, o pessoal está gostando, fala que está acompanhando, mas é um projeto simples, mas já está crescendo bastante. Legal. Começou quando esse projeto da Rádio Everest? Foi o ano passado, se eu não me engano. 2012, né? Foi 2012, acho que foi em agosto, se eu não me engano, e a gente está indo para o 7º programa já, de edição, e está super bacana. A intenção é que ele continue ir adiante aí, que a gente coloque bastante temas e as pessoas escutem bastante e depois levem para o carro, escutam no iPod, no MP3 Play, escutam no metrô e aproveite o conteúdo. Que bacana. A gente falou sobre diversos assuntos aqui no decorrer do programa, psicoterapia, os programas da mídia do Sol do Everest, os canais, diversos assuntos, espiritualidade, referências aqui no Brasil em relação à espiritualidade. Que dicas você daria para as pessoas que estão começando agora a estudar um pouco a espiritualidade? O que vocês acham que é interessante, importante a pessoa ter para se encaminhar, para ir em busca desses conteúdos mais espirituais e até fazer, quem sabe, aí uma junção entre o meio corporativo com esse meio espiritual? Eu acho importante até a junção do meio corporativo com o meio espiritual. E a espiritualidade está em todos os lugares. Uma dica já fica justamente nisso, não separar os processos, porque o espírito está em todo lugar. E a ideia é o seguinte: quando a pessoa está buscando, pedir uma referência, pelo menos para pessoas um amigo, um conhecido que já atuou, e principalmente ir, de repente, numa palestra que seja gratuita, ver como que é o profissional, porque mesmo sendo no meio espiritualista e trabalhando com terapias holísticas, é um trabalho como qualquer outro, assim como o trabalho do médico, do dentista, do arquiteto, do advogado. Todos nós queremos profissionais que sejam idôneos, que sejam sérios. Então, vá lá, tenha a impressão, veja o que você achou, o que você sentiu, o que o teu coração te disse, e segue esse caminho. E é claro que a minha intenção do canal do Sol do Everest no YouTube é também para facilitar a pessoa buscar isso. Então lá tem palestras, tem vídeos, tem áudios, tem reportagens, tem o seu próprio programa numa das sessões. Olha, o Conceição próximo. Exatamente. Então, eu reuni muitos profissionais no meio da espiritualidade para que as pessoas que estão buscando, ou as pessoas que já estão inseridas no meio, tenham essa facilidade de buscar em um único local. Puxa, eu queria pegar um pouquinho desse, não, já está tudo lá. E a intenção é sempre somando e aí ajudar a pessoa a se decidir que curso fazer, que caminho ir, entender um pouquinho mais sobre um assunto X, Y, e assim expandindo a sua consciência. Muito bem. E falar em programa, a gente já está chegando aqui ao final do programa. Eu vou pedir então para o Jefferson para deixar então a sua mensagem para os nossos amigos internautas que estão acompanhando o programa Consciência Próspera. Obrigado, Samuel. Primeiro gostaria de agradecer muito a você o seu convite. Espero aí tornar essa aproximação que a gente teve de muito sucesso. E para as pessoas que estão vendo o programa agora, o meu contato é o soldoeverest.com.br. Dentro do meu site você vai conseguir acessar o canal do Sol do Everest como multimídia
E aí você vai ter os endereços onde que eu atendo. Lá sempre tem uma mensagem, tem um e-mail de contato, que é contato@soldoeverest.com.br. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que queira compartilhar, sinta-se à vontade e busquem o Sol do Everest. Muito bem. É isso aí, Jefferson Luiz Orlando, aqui no programa Consciência Próspera. Agradeço vocês que estão acompanhando a gente, que nos acompanham aqui a várias edições. E gostou do programa? Compartilhem nas redes sociais, compartilhem com seus amigos. Realmente leve aí então o Sol do Everest, essa luz, essas informações para outras pessoas. Um beijo de luz para você e aguardo você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!